Vamos falar do Salles, Da CPI do MST? Vamos. Então, Vamos, que ontem a Sâmia é maravilhosa, né? ela fez até uma coisa que o cara até estava falando aqui, que parecia o videoclipe do Bob Dylan. Que ela ia tirando um por um aqui os crimes. Os últimos acontecimentos tornam ainda mais grave a presença daquele sujeito na relatoria, porque ele não é mais só um relator, agora ele é um réu-lator, tendo em vista que o Ministério Público Federal pediu e foi acatado que ele fosse considerado réu por uma série de crimes. E caso eu seja mais uma vez interrompida, caso meu microfone seja mais uma vez cortado, como já aconteceu outras vezes, quando eu levantei essas questões, eu trouxe aqui para ninguém ter dúvida. Corrupção ativa e passiva. Prevaricação. Advocacia administrativa. Facilitação de contrabando. Senhor presidente. Desacato. Crime contra a administração ambiental. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público. Falsidade ideológica. Violação de sigilo funcional. Os caras organização criminosa. O cara fica puto. Eles botaram até nem tá o nome dela aqui. Tá Eles começam a perguntar: é do Lula que ela tá falando? É do Lula? Não, do relator aí, ex-ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro. O que já é um absurdo, né? Tem um ex-ministro entreguista que fazia contrabando de madeira, ser o relator de uma CPI do Movimento Sem Terra. Essa CPI que por si já não faz sentido o nome, mas botar ele de relator é pior ainda. É botar o Lobo Mal de relator da CPI dos Três Porquinhos. E eu estava lendo aqui, ó, a decisão que foi dada na segunda-feira, tem como réu ele e o ex-presidente do IBAMA, o Eduardo Bin. Os caras lideravam uma organização criminosa que emitia certidões de ofícios em desacordo com as orientações técnicas do IBAMA com fito, né? Eles adoram usar essas palavras, com a intenção de liberar madeira apreendida nos Estados Unidos. E o cara era ministro do meio ambiente, cara. E o cara liberava madeira ilegal. Era isso que a gente vivia no bolsonarismo. Ou seja, o cara que era lá para estar o responsável por evitar que se fizesse isso, ele estava lá para montou uma organização criminosa para liberar nossa madeira ilegal que está lá nos Estados Unidos. Ou seja, assim, o cara, tipo, era a raposa tomando conta do galinheiro, né? Exato, e ele nem escondeu, ele falou, aproveitar o caos da pandemia para passar boiada. Para passar boiada. Ele avisou, né? Tirava foto em frente de madeira ilegal, É que isso tudo, né, cara, se esses caras fossem pagar por todos os crimes que eles cometeram, né, cara, esse era para estar em cana, né, porque esse é só isso é lá no Pará, né, então tem lá sempre aparece algum procurador lá do Pará, um abnegado que vai e daí, tipo, encontra alguns documentos e abre um processo, né? Porque um cara desse, devia responder por vários processos, né? É isso que ela tá falando, né? Prevaricação, você usar o seu cargo para cometer crime, né, cara? Tipo... Vamos terminar aqui o vídeo dela, tem mais um minutinho. Entendo que os senhores estejam nervosos. Está numa situação bastante difícil para vocês, depois que alguns membros se retiraram da CPI, sobretudo diante da suspeição do relator, que, iniciou o dia tentando vender para a sociedade brasileira que estava tudo ganho e terminou o dia, na verdade, tendo mais uma vez que se explicar diante dos seus crimes. Mas o relator disse que, na verdade, tinha sido pedido um arquivamento por parte da Polícia Federal. Ele se esqueceu de ler a segunda parte da solicitação que a Polícia Federal fez ao Ministério Público para arquivamento ou eventual oferecimento da denúncia, que foi o que fez o Ministério Público Federal. Eu acho bastante irônico, porque enchem a boca para tentar criminalizar o movimento social e todos aqueles que lutam por direitos no Brasil, mas, na verdade, os criminosos são vocês. E eu suspeito, inclusive, que com o senhor Ricardo Salles vai acontecer o mesmo fim que está acontecendo com a Zambelli, com o próprio Bolsonaro, e com toda a sua patota no entorno. Uma empáfia imensa para tentar criminalizar os que lutam
para esconder os verdadeiros crimes contra o país. Começa relator, pode sair preso, presidente. É assim que acontece com aqueles que traem o país. Obrigada. Perfeita. E esse presidente, esse Zuco, ele passa muito pano pro Salles também. Ele é muito centrão em sua essência, né? Republicano, se não me engano. Então ele fica ali moderando para onde vai a narrativa, para onde vai o poder. Mas no final das contas, acaba que ele é tão entreguista quanto. E é muito responsável o que ele deixa acontecer. Não só o que ele deixa acontecer, mas o que ele faz, cerceando muito os argumentos das mulheres que fazem parte da CPI do MST. Então, o Zuco, na verdade, ele é militar, né? Ele é um tenente-coronel, desses que também veio nessa onda aí do bolsonarismo, né? O cara contava, eu tava vendo aqui, tem 26 anos de serviço no Exército, atuava no Comando Militar do Sul, mais um aí que tá envergonhando o Exército Brasileiro, criando factoide lá junto, porque, na verdade, é uma dobradinha, né? Assim, eu vi várias cenas aí dessa CPI, às vezes coloco lá até quando não tá passando. Tem muita. É engraçado, né? Que no YouTube tem vários canais que estão passando essas CPIs, assim. Né? Eu acho que isso também, como você estava falando, né, Claudinho, volta meio debate. Eu sei que a gente é muito aficionado em política e essas pessoas, né, o público em geral não fica vendo CPI, né? Mas quando retorna esses debates, né, quando esse protagonismo que a gente faz questão até de dar para os deputados, para as falas deles e tudo, é porque é esse debate que tem que estar ali, né? Tipo, exatamente, um cara que... é a forma que tem. Então, é isso. Você que muita gente fala, a política é chata, a política... E gosta meio... Né, na época que o Bolsonaro ficava fazendo uma palhaçada por dia, mas a política é assim, cara. Tem lá alguém que hoje é governo acusando os crimes do outro, porque o outro virou um réu, né? Então, quando o cara vira réu, é complicado, né? O cara tá ali como relator de uma CPI que, de certa forma, está relacionada, né, com essa condição, né? Porque a gente sabe que o que eles estão fazendo é defender o agro mais tosco, ir contra o MST, tentar criminalizar os movimentos sociais. É isso que esses caras sempre fizeram, né? Exatamente. Né? No final das contas, quem alimenta a gente é muito mais o MST, que é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, do que o próprio agro, né? O grosso do agro que vive de soja, vive de vender soja para a China e para os Estados Unidos. Então, a gente vê aí, essa CPI, tentando eternizar esse modelo de repasse das nossas riquezas para fora, abrindo mão do nosso desenvolvimento e concentrando o capital aqui nas mesmas famílias de sempre. E a gente viu o Salles fazendo isso como ministro, ajudando o repasse das nossas riquezas de forma ilegal. Por isso que ele está sendo processado hoje. E a Sami, ela tá incomodando demais. O Salles era um cara grande, né? Ele era muito próximo do Bolsonaro, foi ministro do Bolsonaro, como disse aqui várias vezes. Estava cogitando até a prefeitura de São Paulo no ano que vem. E está recebendo banho de água fria atrás sem parar. Inclusive, Fernando, hoje, como a gente está falando da Sâmia, vou aproveitar aqui para falar do Glauber, né? O Glauber Braga, hoje, ele acordou com um saldo negativo de R$955 mil. Ele tomou uma multa de R$1 milhão por questionar uma determinação do juiz Sérgio Emílio Lousada e multou ele em R$1 milhão no Banco do Brasil, e o Banco do Brasil já fez a suspensão. Então, imagina, tu acorda, você abre o aplicativo do teu banco, tem 955 mil negativo. Mas do que é? Que processo que é? Eu não entendi. O juiz tinha proibido uma manifestação em Lumiar, se não me engano, e ele foi lá com uma vereadora e se opôs a essa proibição que foi um cerceamento à liberdade de expressão, liberdade de se manifestar. Ele foi nesse lugar, nessa manifestação, ele foi multado em R$1 milhão. Eu estava vendo essa história aí. Tem a nota do PSOL. Nós do PSOL defendemos as liberdades democráticas, o direito à organização política é inegociável, é inadmissível que uma decisão judicial tente impor censura em relação ao que deveria garantir o direito constitucional à realização de manifestações pacíficas. E foi isso, o juiz falou que não podia, ele se manifestou contra
foi multado em 1 milhão. Aí é muita ingenuidade achar que isso não tem a ver também com a Sâmia. Eles são casados, eles têm um filho. Então, a gente vê aí que eles estão sendo cerceados por todos os lados, né? Não só censurando ela durante a CPI, mas também financeiramente fazendo isso agora.